Então você tem medo de JavaScript assíncrono. E talvez você se ache burro por conta disso. Mas calma lá que você não é tão burro quanto você pensa e eu posso te provar. Mas antes de começar a te ensinar assincronismo, eu preciso te explicar o que é algo síncrono e o que é algo assíncrono. Vamos começar por funções síncronas. Elas podem ser divididas em 4 partes, sendo elas ordem, espera, controle e previsibilidade. Imagine a seguinte situação, você está em casa no domingo à noite e de repente bate uma fome de comer uma bolacha tortinhas especificamente. Você vai até essa cozinha, procurar ela, quando você abre o armário, ela não tá lá. Você que já tá puto da vida no domingo à noite decide sair de casa e vai no mercado para comprar sua bolacha maravilhosa. Chegando lá, você pega ela e vai ao caixa. Chegando ao caixa, você fica puto porque você se depara com algo muito estressante, que é fila. Simplesmente uma fila de mercado. Tá, mas o que isso tem a ver com operações síncronas, Duarte? Calma, quando você viu essa fila, o que tá acontecendo nela? A caixa, ela pega uma pessoa por vez, atende, e quando essa pessoa é liberada, passa o próximo. E o que a gente consegue observar com isso? Bom, basicamente, numa simples fila de caixa, a gente consegue ver uma ordem, uma espera, um controle e uma previsibilidade, porque você sabe que quando alguém sai da sua frente, vai ser sua vez, a fila vai diminuir. E isso é um exemplo bem comum de operações síncronas na vida real, no dia a dia. Agora que você entende o conceito de operações/funções síncronas, a gente pode ir por exemplo no código. Bom, eu vou estar demonstrando como é que funciona o async aqui no JavaScript mesmo, porque eu quero. Para exemplificar, a gente vai estar usando uma função chamada ordem de execução e ela vai executar 3 console logs. Entretanto, o segundo console log que tem uma mensagem de segunda execução, ele vai ser executado dentro de um método chamado setTimeout. Bom, para o método setTimeout funcionar, a gente precisa passar 2 parâmetros para ele, que no caso são a função de callback e o tempo em que essa função de callback vai ser executada. No nosso caso, a gente vai colocar 1000, que vai ser convertida para 1 segundo, e então vai executar o console log de segunda execução. Bom, quando a gente chamar a função ordem de execução, qual é o resultado esperado? Se você prestar atenção até aqui, você sabe que vai ser primeira execução, terceira execução e segunda execução. Mas por quê? Bom, se você prestar atenção, você sabe que isso está acontecendo por causa do método setTimeout. Bom, a gente tem 2 parâmetros, que é a função de callback e o tempo em que essa função vai ser executada, no caso 1 segundo. Então, quando o JavaScript está executando, ele executa de linha a linha. Quando chega no timeout, ele vê que tem 1 segundo para ser executado e pula para a linha de baixo e executa na hora. Quando termina a outra ação do timeout, ele executa. Para nós resolvermos esse problema, a gente vai declarar a função ordem de execução como assíncrona. Então a gente vai colocar a palavra reservada do JavaScript async. Vamos colocar a palavra reservada também do JavaScript await e criar uma nova promise, uma new promise. Bom, dentro da promise a gente vai passar uma função de callback com o parâmetro resolve e vamos jogar o método timeout dentro dessa função. E vamos executar o resolve, que está vindo do parâmetro da primeira função, para falar que deu certo. Mas o que esse resolve em questão? Esse resolve é uma propriedade das promises em geral que meio que retorna assim que deu certo. Vamos dizer assim, vai ficar menos confuso. Agora, se você chamar essa função, você vai ver que o resultado dela já vai ser bem diferente. Porque, como a gente declarou a função como assíncrona e quando for definir a promessa a gente colocou um await, a gente está falando exatamente o seguinte: espere isso aqui ser resolvido para aí sim ir para as linhas de baixo. Resumidamente, quando mesmo que tenha esse delay de 1 segundo do setTimeout, ele vai esperar isso aqui terminar para aí sim executar o console log com a mensagem de terceira execução. Sendo assim, nossa resposta vai ser primeira execução, segunda execução e terceira execução, como deveria ter sido. E essa é uma das maneiras de usar async await.